Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast Pretoteca em todas as plataformas de streaming e também através do YouTube. Eu me chamo Cíntia Martins. E eu sou Larissa Alves, mais uma vez aqui com você, né, Cíntia? Um prazer imenso, viu? Prazer todo nosso ter a sua companhia aqui, seu raciocínio, né, seu comprometimento, o nosso comprometimento aqui com a questão racial, né, porque é sobre isso que a gente traz no Pretoteca, contando as nossas vitórias principalmente, e tem muita história bacana para a gente conversar aqui hoje. O assunto do Pretoteca, né, Lara, é um assunto que a gente gosta muito, né? Sim, pois Temos literalmente marcado na pele. Exato. E não só por isso, é uma arte milenar, é uma arte que está presente. Se a gente for pensar, né, os primeiros registros da humanidade, 5.000 anos atrás, em corpos de múmias, né, uma arte que foi muito demonizada, especialmente com a chegada ali do cristianismo, da Igreja Católica, mal vista como coisa de presidiário, inclusive usada para marcar pessoas escravizadas em outros tempos da nossa cultura, mas uma arte que está muito presente nos corpos hoje em dia. Né? Eu estou falando da tatuagem, está aqui presente no meu corpo, no corpo da Larissa, no corpo de muitas pessoas hoje em dia. Jogadores de futebol ajudaram muito a disseminar essa arte que a gente vê por aí, e é sobre ela que a gente vai conversar agora, entrevistando uma das pessoas que são referências, né? Se a gente fala de tatuagem, mas não só tatuagem especificamente, tatuagem em pele preta, que é o assunto que poucas vezes a gente, não só nós, enquanto Pretoteca, né, mas socialmente a gente não discute tanto. E é por isso que a gente trouxe ele, que é uma das referências nessa arte, né, Lari? É isso, Fábio Lopes aqui com a gente, de Pernambuco. Tá em Pernambuco, Fábio? Tudo bem? Tô em Pernambuco, tô por aqui. Que delícia. Maravilha, que delícia, hein? Fábio Lopes que vai conversar aqui com a gente, ele que é especialista em tatuagens em pele negra, então a gente vai ter uma conversa aí muito bacana sobre isso. Obrigada, viu? Só para dizer que eu amo a sua terra, acabei de voltar de lá de novo pela terceira vez. Estava justamente em Olinda, você é oriundo de Olinda, né, da comunidade dos peixinhos. Tô aqui. Adoro. E eu quero começar trazendo um relato, né, de algo que eu ouvi de uma pessoa cerca de 10 anos atrás. Eu nunca esqueci isso, me marcou muito e foi uma das falas mais racistas que eu já ouvi. Que tatuagem em pele preta parece sujeira. Cara, isso assim me atravessou tanto, né? Eu já tinha tatuagem, o processo de racialização ainda não estava tão grande quanto hoje. Então, sabe quando você não tem reação para responder um absurdo desses? Eu queria que você trouxesse uma reflexão, né, sobre essa fala aqui que eu trouxe, que provavelmente muitos de nós já ouvimos em algum momento, talvez de forma velada, mas é assim que as pessoas enxergam a tatuagem, essa arte no nosso corpo, né? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer por esse espaço aqui. Não é todos os dias que a gente tem esse espaço de falar sobre tatuagem em pele preta. A Larissa, o convite da Larissa, da Cíntia também, vocês são incríveis, né? Só para dizer isso, esse espaço tá aberto pra gente dialogar sobre isso é muito importante. Então, Cíntia, esse tipo de relato eu não escuto de hoje, eu escuto já desde quando eu comecei a tatuar e antes de começar a tatuar, desde quando eu trabalho com arte, né, até no meu corpo, em outras pessoas. A gente sabe que a gente vive num país com uma gama muito grande do que a gente entende quanto negritude, então isso perpassa por muitos corpos, por muitas pessoas. E eu escuto isso diariamente durante um set de tatu de clientes que falam, olha, tem clientes que eu pego que atenderam comigo, tipo, agora, e tem, sei lá, 50 anos de idade, e a primeira tatu que faz, sei lá, 20 anos atrás, com pessoas que, tipo, já falavam esse tipo de discurso e que já propagavam esse tipo de discurso, né? A gente sabe que a tatuagem em pele preta, a tatuagem em si já é uma arte muito marginalizada. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo, né? A gente vê aí o histórico do que é a tatuagem, falado da tatuagem, do que é pensado a tatuagem, e quando ela é interseccionada, quando ela é cruzada com o estigma racial, com a ideia da racialidade, ela já passa por outro caminho, né? Que é a ideia da tatuagem ainda mais ligada a esse lugar de defasado, de sujeira, de essas coisas, sabe? Esse tipo de discurso, sabe? Pejorativo sobre corpos pretos, né? E eu acho que a gente não tem como falar sobre tatuagem, somente aqui no contexto do Brasil, sem falar de tatuagem em pele preta, porque a gente tem aqui, em maioria do Brasil, que a gente entende quanto pessoas negras, né, pretos e pardos, e a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer esse tipo de assunto à tona para poder quebrar esse tipo de discurso, porque é um discurso que não é um discurso de 10 anos atrás, ele é um discurso atual ainda, né? Hoje em dia eu não piso em convenções de tatuagem, eu não piso em lugares que são mais frequentados por tatuadores comerciais por conta desse mesmo tipo de discurso, né?
Então, hoje, a comunicação, as redes sociais, ela abre espaço para que a gente quebre esse tipo de discurso na prática mesmo, de estar falando, de estar mostrando, né? Eu digo até para os meus amigos que também tatuam pele preta, que mais do que estar colocando a cara para fazer esse discurso bonitinho ou até mais polido sobre o que é tatuagem pele preta, é você de fato tatuar e de fato mostrar como é a tatuagem pele preta, porque desde o começo, quando a gente pisa na tatuagem, quando a gente se constrói quando tatuador, a gente é ensinado que tatuagem funciona em pele branca e tatuagem em pele preta não funciona, sabe? Então a gente precisa hoje em dia trazer isso de volta, resgatar, e eu sempre coloco lá, reaproximando corpos pretos da tatuagem, porque não é trazer agora, sabe? É uma arte, como você falou, de milenar, sabe? E que nasceu e que surgiu com corpos racializados, seja de povos originários de África, do Brasil e das Américas, mas sim, é uma arte milenar e a gente precisa resgatar isso pra gente também. E Fábio, você é especialista, né, em tatuagens em peles pretas, e quando você foi buscar esse estudo, né, se especializar nisso, entender como funciona, como fazer, enfim, foi fácil achar? Porque assim, a gente vive nesse momento que é até difícil você se especializar em alguma coisa que não é falada, que não é disseminada ali. Então foi difícil, você sentiu uma dificuldade em encontrar profissionais que pudessem te ensinar essas técnicas, que estivessem dispostos também a começar a trabalhar com isso, a pesquisar sobre isso? Exatamente, Larissa. Assim, quando eu pensei em começar a tatuar, eu não tinha esse direcionamento, né, para tatuar pele preta em específico, apesar de estar num período de racialização, de entendimento sobre negritude muito grande, sobre a questão política por trás de tudo. Quando a gente vai procurar, como eu estava falando, como a gente vai procurar desde o momento da base, a gente é instruído, por exemplo, comprando um workshop. No workshop, todas as peles que são tatuadas são peles brancas. Quando a gente vai para o contexto, por exemplo, de grandes convenções de tatuagens, não sei se vocês já ouviram isso, mas dentro do nicho da tatuagem a gente escuta bastante. Preciso de tela branca. Isso teve esse discurso semana passada, porque teve uma convenção de tatuagem grande aqui em Recife. Então, preciso de tela branca, preciso de, sabe, quanto mais branco, melhor. Então, não existe, e assim, só para deixar claro, eu não sou a primeira pessoa que tatua pele preta, eu não sou a primeira pessoa que fala sobre tatuagem pele preta. Para que Fábio chegue hoje aqui, para que Fábio esteja falando disso, existiram sim outras pessoas que vieram antes de mim, mas assim, não existe estudo para isso. A tatuagem em específico, em geral, na verdade, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que não existe tanto artigo científico, não existe tanta informação sobre a tatuagem, porque, como eu falei, já é uma arte que secularmente é alienada à marginalidade, a subcategorias, né? E aí acaba que quando a gente nicha esse trabalho com a questão racial, que é tatuagem em pele preta, aí é que não tem nada, sabe? Não tem conhecimento de nada, não tem entendimento de nada. Para que eu começasse a falar sobre isso, para que eu começasse a também estudar sobre isso, eu tive que entender de tatuagem, e depois ir cruzando com o que eu estudava, que na época eu era estudante de educação física, então eu pagava muita cadeira sobre pele, sobre células e tudo mais. Então eu fui interseccionando eles, cruzando uma coisa com a outra, aproximando um estudo do outro para poder entender, e muito de forma empírica também. A gente acaba aqui indo muito nessa coisa da tentativa e erro, e por isso que hoje eu tô aqui para tentar, no máximo, facilitar o entendimento para que as próximas gerações, elas consigam, as próximas pessoas que começarem a partir de hoje tatuar, elas não precisam passar pelas mesmas coisas que eu passei e que as outras pessoas antes de mim passaram também, entendeu? Agora você vê que é realmente um problema social, né? Você faz uma busca, você falou aí da tela branca que os tatuadores buscam, né, para tentar tatuar, enfim. Você joga no Google tatuagem, vai aparecer majoritariamente pessoas de pele branca, né? Se você joga no Google até trança, isso começou a mudar muito até com a nossa pressão, né? Você joga trança, aparecem tranças em cabelos lisos, né? A gente às vezes só quer pesquisar um penteadinho afro, sim, cara, é o mínimo, e a gente não consegue encontrar. E essa demanda também está muito presente em perfis, né, de Instagram, que é onde todo mundo hoje divulga o próprio trabalho. Você vê lá caras que têm 100 mil seguidores, né? Mais ou menos a tua quantidade aí, você passa de 100 mil. A maioria de todo o portfólio é em pele branca, né? Então é como se a gente não existisse nesse cenário da tatuagem. Cara, a gente faz tatuagem pra caramba, né? E eu citei aqui os jogadores de futebol, caraca, eles são todos cobertos de tatuagem. Em sua grande maioria são homens de pele
preta, né? Você vê o Gabigol, o Gerson, isso pra falar, assim, tô falando do Flamengo, né, gente? Que é o meu time. Isso pra falar dos principais, assim, né, que me vem à memória. Mas você vê hoje os jogadores de futebol, eles majoritariamente têm todos tatuagem no corpo inteiro, né? Então é como se a gente não existisse nesse cenário, né, o Fábio? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, a tatuar, hoje em dia eu falo muito, já bati isso em algumas vezes em alguns vídeos que eu já fiz, falando justamente sobre essa questão. Hoje a rede social, pra gente, ela é uma vitrine, né? É o que anteriormente pessoas negras passavam na rua, olhavam vitrines, não se enxergavam e por não se enxergar, não consomem, né? Então as redes sociais hoje é uma vitrine, é uma forma da gente olhar aquilo ali, é uma forma da gente se ver naquilo ali e para poder consumir também, né? E hoje em dia não existe, assim, é raro você ver tatuadores, existe até um conceito que eu brinco muito, que é o tatuador de necrotério, porque todas as fotos que estão no perfil dele são embranquecidas, sabe? São acinzentadas. Tem muitos tatuadores que aí, como você falou, Verdade. com uma quantidade expressiva de seguidores, com uma quantidade expressiva de pessoas no qual ele influencia, no qual no perfil dele, quando as pessoas não são negras, quando as pessoas não são brancas, eles embranquecem a pele da pessoa. Então eles tiram uma foto, eles tiram saturação, tiram tudo e embranquecem a pele da pessoa, sabe? Eles colocam lá uma pessoa acinzentada, sabe? Então como é que uma pessoa negra, ela vai passar por aquele perfil, ela vai olhar aquelas tatuagens, vai dizer assim, pô, eu tô me vendo aqui, eu vou consumir isso, sabe? E como você falou, hoje a gente tem uma quantidade expressiva de jogadores também de futebol, o Vini Júnior, né? Eu tô falando de pessoas aqui retintas, cantores de rap, que eu sou muito fã, o Djonga, e tem outras pessoas que são pessoas pretas retintas. E é importante a gente falar isso, que quando o Fábio, quando eu venho aqui falar sobre tatuagem pele preta, eu não tô falando necessariamente sobre a minha pele, porque eu sei das minhas passabilidades, e eu sei das coisas. Eu tô falando sobre pessoas pretas também retintas, pessoas pretas com uma quantidade maior de melanina e tudo que isso acarreta pra gente falar sobre uma tatuagem, sobre um pigmento na pele daquela pessoa, sabe? Então, hoje em dia eu recebo comentários como, por exemplo, vocês viram, tipo, eu recebi um comentário um dia desse numa rede social, que era assim, vocês viram a tatuagem do Vinícius Júnior? Ah, não dá pra ver porque é muito escuro e tal. Isso por quê? Porque até mesmo os jogadores de futebol, quando eles vão consumir trabalhos, tatuagens, eles na maioria das vezes consomem tatuagens que não são pensadas pro corpo dele, né? Então, por quê? Porque se vem na internet, vem nas redes sociais, vem em todos os lugares, pessoas utilizando tatuagens, por exemplo, realismo. Eu não faço uma crítica aqui ao realismo em específico, porque tem gente que trabalha tatuagem pele preta com realismo, mas o realismo, assim como o fine line e outras técnicas de tatuagem, são pensadas em berços europeu e pensado para corpos brancos. Então, assim, será que eu deveria comprar uma coisa que não é pensada para o meu corpo, sabe? Então, de fato, nem toda tatuagem, na minha concepção, nem toda tatuagem ela é pensada para o corpo preto, nem todo estilo de tatuagem, isso não é um fator limitante para você não se tatuar, mas é uma coisa para você repensar, sabe? Então, eu acho que sim, as redes sociais hoje é uma vitrine, a televisão em si também é uma vitrine para a tatuagem, e as pessoas não se enxergam ali porque não é engraçado porque é um público, sabe? Tem dinheiro, tem como comprar, sabe? Mas as pessoas têm essa ideia de que a tatuagem pele preta ela não funciona e por não funcionar, eles acabam afastando ainda mais as pessoas pretas da tatuagem, porque querendo ou não, ainda tem capacidade aquisitiva para comprar, tem dinheiro para investir naquilo ali, mas as pessoas procuram distanciar por conta de um racismo estrutural, e é bom a gente usar esse termo, porque a gente às vezes foge de falar sobre racismo quando fala tatuagem pele preta, mas sim por um racismo estrutural que afasta pessoas pretas da tatuagem, entendeu? E Fábio, você falou sobre esses fatores limitantes, né? Por muitas vezes a gente fica ouvindo assim, tatuagem colorida não fica bacana em pele preta. Eu já ouvi muito isso, sabe? De tipo, não vai ficar legal, pensa só no preto, não usa a cor, porque não vai ficar aquele vermelho intenso, Sim. Não vai ficar aquele amarelo bonito. E você fica, poxa, eu queria uma tatuagem colorida, será que o erro tá na minha pele ou no tatuador? Porque assim, muitas vezes eu pensava isso, né? E hoje eu sei que, na verdade, é muito disso. Você não tem muito a instrução e também não tem profissionais também que consigam fazer, que estudaram para fazer, que estão ali pesquisando sobre como aplicar determinadas cores e pigmentos, né? E eu queria entender, Fábio, já entrando nesse ponto, o que muda principalmente numa tatuagem de pele preta na comparação ali com pele branca? Então, primeiro o meu trabalho quando vou falar com os clientes é sempre fazer esse processo
quase assim, de tirar esse referencial da tatuagem pele branca, né? Porque a gente tem muito essa ideia do referencial. As pessoas vão se tatuar, mas eu vi uma tatuagem fulano, as referências que eu recebo de tatuagem, olha, essa tatuagem aqui, eu queria igual a ela, mas tá, o corpo de fulano é diferente do seu. E é importante a gente tirar do cliente, informar o cliente que sim, o corpo de fulano é diferente do seu e que a tatuagem lá vai se comportar de uma forma diferente da sua. Falando de forma mais técnica, todo pigmento ele é aplicado na segunda camada da pele, né, que é embaixo da camada onde fica a maior quantidade de melanina, né? E isso aí, o que acarreta? Quando eu vou fazer uma tatuagem, por exemplo, que eu preciso de um amarelo, que ele é um amarelo mais fechado, digamos assim, um amarelo mais ocre, eu vou aplicar um amarelo mais canário, digamos assim, que é um amarelo mais forte. E aí quando cicatrizar, que a melanina sobrepor aquela tatuagem, aí ela vai chegar no tom que eu quero. Afinal, a gente faz tatuagem pra cicatrizar, né? Pra tirar foto e postar, né? É baixo pra cicatrizar. Então eu observo muito esse local da tatuagem, de alguns clientes. E sim, tem algumas cores que se comportam diferente. E aí é outro ponto que a gente vai chegar, que é justamente tudo que é se utilizado na tatuagem, desde os materiais da bancada, até as máquinas de tatuar, até os cosméticos de tatuagem, tinta e etc., todos eles foram pensados para corpos brancos, né? Eles foram estruturados para tatuar corpos brancos, porque são feitos por tatuadores e para pessoas que estão mais nesse nicho de tatuar pessoas brancas, né? Então hoje, quando eu chego para uma marca, por exemplo, para comunicar, pessoal, vamos pensar num produto aqui para pessoas pretas, para a gente falar da tatuagem pele preta, para a gente colocar algumas coisas, é extremamente ignorado, sabe? A gente vira café com leite, sabe? A gente só tá falando abobrinha, sabe? Então acaba que a gente tem que estar a todo momento nesse processo de conscientizar o cliente. Olha, essa cor, na minha concepção, cores quentes funcionam melhor em pele preta, dependendo do nível da pele preta. Se for uma pele preta mais retinta, funciona melhor, porque a gente geralmente aqui no Brasil encontra pele preta com um fundo mais avermelhado, com um fundo mais quente, né? Então são cores que não contrastam tanto, que casam melhor. Então tem que estar sempre comunicando isso pro cliente. E sim, eu já tenho, no meu perfil tem várias tatuagens coloridas também. Eu não trabalho tanto com cor porque é uma exigência mais do meu estilo de projeto, né? Mas eu sempre trabalho com uma cor, com uma, duas cores no meu trabalho. E nunca tive problema, a cicatrização acontece, mas também muito explicar ao cliente, olha, tá vendo aqui esse frasco de tinta? Ele tem a cor X, mas quando ele for para tua pele, ele vai ficar na cor X, que é essa outra cor aqui. Por quê? Porque tua pele tem uma certa quantidade de melanina e quando ela sobrepor aquele pigmento, ela vai chegar no tom que a gente quer, sabe? Porque a tinta não é feita para ela, é feita para um corpo branco, sabe? Então tem que estar sempre nesse processo de comunicação com o cliente antes de falar sobre só as tintas e a aplicação, mas também falar sobre as diferenças e fazer esse processo meio que descolonizar a mente do cliente e tirar eles, ó, tu não é pessoa branca, então teu corpo vai reagir de uma forma diferente e isso não é qualitativo, eu deixo isso bem claro, isso não é qualitativo de melhor ou pior. Isso é só diferente, entendeu? Uhum. Só uma curiosidade, você tatua majoritariamente pessoas pretas, somente pessoas pretas, ou também você mescla o seu público? Eu, assim, eu acho que 99% das pessoas que eu tatuo são pessoas pretas. As pessoas brancas que aparecem para tatuar comigo, elas já estão cientes do meu trabalho. E não é tudo que eu tatuo em pessoas pretas, em pessoas brancas, né? Meu trabalho ele é político antes de tudo. Então, eu não acho viável que algumas artes minhas elas estejam expressivas em corpos brancos. Por exemplo, quero tatuar um Zumbi do Palmares. Uma pessoa branca vai me pedir, eu vou dar um jeito de conversar com ela e dizer que aquilo ali para mim não casa com a ideia do projeto dela. Então, as pessoas brancas que vêm tatuar comigo, elas já entendem qual é a ideia do meu projeto e por isso eu não posto no Instagram, né? É assim, muito raro eu tatuar e postar uma tatuagem em pele branca no Instagram, entendeu? Porque eu acho que aquilo ali é uma vitrine e como existe 1 milhão de tatuadores que só mostram tatuagem em pele branca, eu vou ser essa exceção que só vou mostrar tatuagem em pele preta. Exatamente, porque a gente até teve com a Bia Ferreira aqui há pouco tempo uma entrevista que marcou muito a gente, porque ela vai muito contra o sistema e ela poderia estar com a carreira, né, muito lá à frente do que ela está nesse momento, mas ela diz não para a indústria porque ela não quer se vender, porque ela tem uma missão, ela tem um princípio, e você está fazendo a mesma coisa de alguma forma, né, porque é difícil dizer não, né, porque muitas vezes o dinheiro está na mão das pessoas brancas, que a gente sabe que não é barato fazer tatuagem, mas você vestir essa camisa, né, levantar essa bandeira de colocar o seu trabalho diretamente na pele de pessoas pretas, né, não é só pelo dinheiro, não é só pelo desenho, você tem toda uma questão política aí, e a sua missão de realmente fazer com que o seu trabalho traga aí um resgate de ancestralidade. Se a gente olha o seu perfil lá, você tem, como você citou, Zumbi dos Palmares, você tem Yansan, tem
Dandara, seja lá as representações pretas que a gente tem trazido nos últimos tempos. Então, eu queria que você falasse desse resgate, né, que você tem essa missão de fazer e que não é fácil também, né, dizer não para todo um sistema, mas é muito bonito te ouvir, porque realmente, como a gente citou aqui agora, né, tem tanto tatuador branco colocando a sua vitrine lá. Acho que se a gente não fizer por nós, né, não contar as nossas coisas boas, não mostrar a nossa vitrine, provavelmente ninguém vai fazer. Exatamente, assim, eu acredito que até tenho outros amigos meus que trabalham com tatuagem de pele preta, pessoas pretas que estão, assim, obviamente, com menos holofote do que eu tenho, e acabam que precisam e tatuam pele branca pra caramba. E eu não vejo o mínimo de problema nisso, porque de fato, como você falou, dinheiro é importante e pra gente poder estar aqui lutando, a gente precisa também estar com poder, digamos assim, né? Então, eu sempre falo com isso, pô, não acho não tem problema com isso, pô, vai lá, tatua também, pega o dinheiro dos caras também e usufrui disso também. No meu caso, hoje em dia, com o meu trabalho que eu tenho, o público que eu tenho, eu não preciso mais estar tatuando pessoas brancas. E tipo, se um dia eu precisar voltar, vou tatuar normalmente, mas assim, não vou postar, não é a minha praia, não é o que eu quero estar ali demonstrando. E de fato, assim, a tatuagem, mais do que tatuar a pele preta, é tatuar símbolos, ideias e resgate mesmo do que é a identidade de pessoas pretas. Esse é o processo de negritude, né? É começar a se olhar com mais amor. Hoje em dia a gente via antigamente, né, muitas pessoas pretas tatuadas com, por exemplo, figuras nórdicas, figuras medusas, sabe, com fenótipos brancos, sabe, essa Zeus, essas coisas que são dessa cultura, né, digamos assim, essa cultura branca. E aí a gente chega hoje em dia com o processo de tentar fazer esse processo inverso, né, que é tipo, se tu quer tatuar uma sereia, vamos tatuar uma sereia preta, sabe, com traços de pessoas pretas. Quer pegar uma figura mística, sei lá, às vezes eu pego, a galera já tive algumas críticas, né, porque eu peguei uma medusa e transformei uma medusa numa mulher preta matando, teoricamente, Perseus, né, e aí as pessoas vêm com esse, mas a medusa é de uma cultura de pessoas brancas. Tá, mas os caras já roubaram a gente tanto tempo, quanto custa a gente pegar uma medusa, sabe, pra fazer isso? Então, não é? Então, assim, o que é que custa a gente fazer isso? Então, assim, eu não tenho o mínimo problema de fazer essa coisa, e assim, trazer para pessoas, que eu quero tatuar, sei lá, qualquer figura mística, criar uma figura mística. Eu vou criar essas figuras místicas com traços pretos, porque é importância. Eu sou muito emocionado quando falo tatuagem de pele preta, porque assim, é realmente o amor da minha vida isso, sabe, assim, e ver pessoas pretas na rua, com imagens que se parecem com elas, que simbolizam elas, que falem sobre elas e sobre uma ancestralidade que aquela pessoa resgata. E muitas vezes são pessoas pretas de pele clara, são pessoas que há 5 anos atrás não se entendiam como pessoas negras, hoje em dia bater no peito, ter sankofa tatuado, ter outras coisas tatuadas, eu olho e dizer assim, pô, isso aqui me representa, sabe? Isso aqui sou eu me enxergo nisso aqui, e demonstrar para o outro, né? Como foi agora o caso do Afropunk. Cheguei no Afropunk, muita gente com minhas tatuagens, com tatuagem de amigos meus também, sabe, que falavam sobre elas, sabe? Então, assim, isso pra mim é o maior axé que existe no mundo, o maior processo, assim, lindo que existe no mundo, é ver esse processo de negritude, de pessoas se olhando pra si com outro olhar, um olhar de amor, e colocar na pele, não há nada assim, mais real do que cravar na sua pele. É a única coisa que você leva pro seu caixão, sabe? A única coisa que você vai levar pro resto da sua vida. É aquilo ali. É você saber que daqui a 2 gerações, 3 gerações, seu neto, seu bisneto, ele vai olhar pra uma foto e vai dizer, aquela tatuagem, eu lembro do meu avô, porque ele tinha uma tatuagem X no braço, e aquilo ali simbolizar uma identidade, é modificar de fato a identidade de uma pessoa. E modificar a identidade de pessoas pretas, fazer com que elas sintam orgulho da sua pele e da sua cor, assim, pra mim não tem nada mais gratificante que isso. Fábio, é muito, muito legal ouvir você falar, né? E você conta também bastante, eu vi algumas entrevistas suas, sobre esse processo de racialização, como foi para você mesmo, né? Todo esse processo, não só agora o que você passa para as outras pessoas, até essas indicações, né? Para uma pessoa, não faça isso, né? Não é assim, né? Cuidado, não vamos passar vergonha. Exatamente, não passa vergonha não, meu anjo, mas assim, mas esse processo para você mesmo, né? De racialização, de letramento racial também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como começou as suas tatuagens em si, né? O que você traz no seu corpo de história, de todo esse processo seu de se dedicar à tatuagem em pele preta também? Essa pergunta, eu acho que nunca me fizeram essa pergunta, e essa é uma pergunta muito massa, assim, porque de fato, eu venho aqui de Peixinhos, né, Olinda, que é uma comunidade, uma favela aqui em Olinda, e eu, até antes de sair daqui, faz 5 anos, mais ou menos, 4 anos que eu saí daqui para ir morar no centro de Recife e tal,
Na verdade não, faz 3 anos, né? Foi o período da pandemia também. E aí eu tinha aquele processo de tava começando a me entender como um homem negro. Porém, todo mundo aqui parece comigo, sabe? Todo mundo aqui tem o mesmo tom de pele que eu. Então, pra eu passar por uma situação de racismo, digamos assim, porque infelizmente a gente às vezes só descobre que é negro através do racismo, e aí a gente tá aqui observando, tá aqui com as pessoas, tá? Você não se enxerga porque todo mundo é igual a você, sabe? Todo mundo tem o mesmo tom parecido com você. Todo mundo são pessoas pretas de pele clara, ou pessoas que eles vão viver a vida inteira sem entender que são pessoas negras. Quando eu tô nesse processo de letramento racial, tô lendo bastante e tudo mais tal, que eu entro pra esse período da tatuagem, e eu vou viver em Recife, né, da tatuagem, vou morar em Recife, que é aqui do lado, aluguei um apartamento mega massa, assim, super, o sonho da minha vida. Naquele apartamento as coisas ficaram, sabe, evidenciadas, que as minhas tatuagens e o Fábio, ele era de fato uma pessoa negra, porque ali ele não era bem-vindo, sabe? E aí, falando das minhas tatuagens, né, eu começo a me tatuar em 2018, faço uma tatuagem pequenininha aqui, que é um Rise, que eu tenho junto com meu irmão, e aí, a partir disso, eu começo a me tatuar de forma mais aleatória, com símbolos. Tem um punho cerrado aqui do lado, dá pra ver não, mas dá pra ver aqui. Tinha um punho cerrado aqui do lado, tem outras tatuagens que falam sobre resistência também. E toda tatuagem, eu costumo dizer isso, que toda tatuagem, nem sempre todas as tatuagens, ela vai me simbolizar, vai me representar hoje, né? O Fábio de hoje talvez não tatuasse esse Rise aqui no dia de hoje, né? Mas toda tatuagem, ela é pra mim, eu sempre digo isso pros meus clientes, a maioria são clientes de primeira viagem, que nunca se tatuaram, e sempre tem esse medo de se arrepender. Eu acredito que a tatuagem, ela querendo ou não, como se fosse um álbum de fotografia no seu corpo. Eu olho para essas tatuagens antigas e eu lembro de um Fábio daquela época. Eu sinto um orgulho desse Fábio, sabe? Por mais que essa tatuagem não me represente, eu sinto muito orgulho dela, sabe? Então, assim, eu sinto muito orgulho do Fábio que passou por aquilo, sabe? Então, todas as tatuagens, ela remontam um pouco da minha história. É como se... eu fiz uma tatuagem recentemente, que foi essa aqui na cabeça, no pescoço, na cabeça, que é uma espada de São Jorge, né, que é a espada de Ogum, e a espada de Ansan, né, que são as plantas, né? E são coisas que estão representando muito esse meu momento, né, de abianato no candomblé e todos esses processos de estar no terreiro. Então, isso aqui vai me simbolizar hoje. Pode ser que daqui a 10 anos não faça mais sentido para mim de 10 anos, mas ele conta e ele remonta uma vivência que eu tive, porque eu não tenho como chegar hoje com as tatuagens que eu tenho sem ter passado pelas coisas que eu passei, sabe? Recentemente eu vi uma exposição, Pequenas Áfricas, né, no Instituto Moreira Salles, e tinha um trecho que mostrava umas fotos e falas da Dona Ivone Lara, que dizia que o Museu do Pobre era a parede da nossa casa, porque a gente não tinha, né, onde guardar as nossas memórias, onde ainda não temos em certa proporção, né, de contar a nossa história. E você falando aí sobre o que faz sentido, né, sobre marcar a própria história, me lembrou dessa fala dela, porque acaba que o nosso corpo não deixa de ser um museu também, né, um lugar para a gente marcar a nossa história. Pode ser que daqui a um tempo não faça sentido você ter essa espada de São Jorge, que inclusive eu também tenho uma, que não gosto muito, que um dia, se eu tiver dinheiro, eu vou tirar e você pode refazer para mim, porque eu achei que ficou mal feita. Só falar comigo, é só falar comigo. Mas tirando esse parêntese, realmente, você traz esse resgate, né, da tatuagem, ser uma forma da gente contar a nossa própria história. Eu tenho algumas que também penso assim, nem faz mais sentido, mas eu olho e penso assim, cara, é uma forma de olhar tipo um diário, sabe? Assim, naquela época, isso aqui fez sentido, eu me lembro de alguma coisa, eu me lembro de uma pessoa. Então, é legal, assim, que você também ajude a construir uma forma de guardar a nossa história. Essa aqui que você olhou também, eu não gosto. Depois eu falo sobre ela. É uma que eu tenho no pulso, fiz junto com a minha mãe. Ela viu que eu bati o olho ali. Já falei pra todo mundo que eu não gosto, a menina fez igual a cara dela, mas tá tudo certo. Estamos aí pra corrigir, não é mesmo? Os erros do passado. Exato. Diga lá, Fábio. Eu acho que isso é uma coisa que me pega bastante, assim, a forma como essa questão, né, tipo, de a gente ter essa marcação no corpo e a gente falar sobre isso. Eu tava lendo recentemente sobre a construção, eu tô fazendo uma série de vídeos, tentando produzir agora uma série de vídeos sobre a tatuagem ligada à marginalização e ligado a questões raciais, né, a questão de raça.
E isso não tem como passar sobre o que é a tatuagem na cadeia, né? E todo esse termo, né, tatuagem, que eu sou extremamente contra, e posso até depois dissecar um pouco mais sobre isso, mas a tatuagem, até para corpos em regime fechado, né, em prisão, era uma forma, porque o sistema prisional, ele destitui o sujeito do corpo dele, ele não é mais dono do corpo dele. Então a tatuagem na cadeia é uma forma de dizer assim pra mim, eu sou dono do meu corpo, é uma forma de resistência. E eu não só, tirando parênteses desse lugar, do sistema prisional, da cadeia, trazendo para a periferia, trazendo para a vivência da gente, de pessoas pretas, é uma forma de dizer, esse corpo aqui é meu, sabe? Porque agora, antes de gravar aqui com vocês, eu tava vindo do shopping, eu vim do shopping, e na escada rolante eu tenho 15 pessoas subindo uma escada rolante olhando pra minha cara com cara de nojo, por conta das minhas tatuagens, sabe? Mas esse corpo aqui é meu, sabe? Esse corpo aqui é meu. Estar hoje junto e, sabe, próximo dos meus, a gente olhar e ver que aquelas pessoas também admiram isso, que também estão próximas disso, sabe? Então, hoje em dia, o entendimento pra mim sobre tatuagem é também uma forma de resistir, é uma forma de dizer que isso aqui, ó, isso aqui é tudo meu, sabe? É um corpo meu. É uma forma de resistir, entendeu? É uma loucura, desculpa te cortar, mas Recife é uma das cidades mais desiguais do Brasil, né? E você visualiza essa desigualdade, assim, você andar num shopping que atrás do shopping tem aquela favelinha de barracos de madeira e o manguezal, é uma loucura. Imagina como não é ser preto, né, vivenciando, não só em Recife, né, no Brasil inteiro, mas eu te cortei, fala lá. Imagina, e o Fábio falando aqui sobre essa questão, eu tava passando e uma pessoa olhou, parecia com cara de nojo olhando as tatuagens, né, e isso é engraçado, não é engraçado, mas é porque assim, não tenho nem palavra pra... É uma forma que a gente já fala, né. E você fala assim, porque tem muita gente, tem artistas brancos hoje com tatuagem, o rosto todo tatuado. E assim, você vê uma veneração, muita gente, nele é lindo, né? Igual, mas em né? algumas pessoas, nossa, que nojo, nossa. Parece a tal da presidiário. tatuagem de cadeia, exatamente, o presidiário. E eu também fiquei com curiosidade, Fábio, você trouxe um pouquinho ali, pincelou sobre essa questão da tatuagem de cadeia, mas eu fiquei curiosa para saber o que você traz sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre esse termo da tatuagem de cadeia, que você deu uma pincelada, mas não falou, mas agora a gente quer saber. Falou que ia dissertar, agora disserta. Agora disserta. Não, assim, e não é nem muito assim, que falar muito, porque é simples, né? A Joyce, que escreve o livro Encarceramento em Massa, que foi a Joyce que escreveu, da coleção Feminismo Plurais, ela deixa muito claro quem é a maioria das pessoas que estão em situação de cárcere, sabe? Que estão em situação de cadeia. Então a gente falar sobre tatuagem de cadeia, quando a gente coloca assim, eu escuto muito esse termo, mas eu vi fulano com uma tatuagem de cadeia. Aí quando eu vou olhar o que é uma tatuagem de cadeia, eu vejo que é primeiro uma pessoa periférica que fez, porque é bem deixar isso claro, porque a gente fica, mas a tatuagem que fulano fez era uma tatuagem muito feia, não sei o quê. Quem era fulano? Fulano é uma pessoa na periferia que precisa se alimentar todos os dias, que às vezes tem um filho, uma filha, que precisa dar de comer a ela. Essa pessoa, ela vai ter o mesmo estudo que uma outra pessoa que cresceu em outro local. E assim, eu vou entrar agora em um outro parêntese aqui que é muito importante a gente falar. Eu, por exemplo, quando comecei a tatuar, eu ficava, mano, eu não vou conseguir tatuar, porque eu trabalho desde os meus 12 anos de idade pra ajudar em casa, carregando coisas, sabe? Fazendo trabalho braçal. Então, a minha estrutura motora, a minha capacidade cognitiva, ela foi pensada para carregar coisas grandes, né? O famoso movimento protopático, que é esse movimento mais grosseiro. Eu não desenvolvi esse movimento epicrítico. Aí quando eu vejo um tatuador, uma tatuadora, que nasceu em berço de ouro, que veio de uma situação, e ela passou a vida inteira estudando caligrafia, ela cresceu estudando caligrafia, ela, sabe, tinha aquela coisa, desenhava, ela sabe, tipo assim, aí essa pessoa, quando ela vai se tornar tatuadora, ela já tem uma bagagem de aprimoramento motor que levou aquela ali. Então essas pessoas que a gente usa o discurso da tatuagem de cadeia, porque a tatuagem de cadeia, obviamente, são tatuagens que não são bem feitas, porque são feitas, às vezes, com fuligem de carvão, são feitos com raspa de tinta de parede, essas coisas, tá? Quando a gente usa, mas fulano tem uma tatuagem de cadeia. A pessoa que fez a tatuagem de cadeia é uma pessoa periférica, que não tem o mesmo estudo, que não tem os mesmos materiais, que não tem o mesmo conhecimento de biossegurança para fazer uma tatuagem, e essa pessoa é marcada por questões de classe e questões de raça, porque a gente não adianta vir aqui falar só sobre questões de raça e esquecer as questões de classe que levam as pessoas a fazerem tal tatuagem. Então hoje eu sei que quando um cliente chega para mim e fala, Fábio, um cliente preto que nunca se tatuou, Fábio, eu não quero comprar não posso comprar teu trabalho agora, porque ele tem um valor X, e obviamente como eu trabalho viajando, o meu valor, ele não pode ser o mesmo que eu cobro em Recife, porque eu tenho um custo de viagem. Então eu digo, mano, eu entendo você, só tome cuidado quando você for se tatuar,
Porque não é, tipo, a tatuagem, eu sei que pra você não tem um parâmetro de quanto é um valor de uma tatuagem, porque você nunca procurou isso pro seu corpo. Mas tenha cuidado, porque o fulano que faz mais barato, ele também vai trazer algumas complicações pra você. É trazer essa consciência, mas também entender que aquela pessoa que está fazendo aquela tatuagem, que fez uma tatuagem de cadeia, ela é marcada por muitas coisas, e às vezes, a maioria das vezes, marcada por questão de classe, de raça, e também de gênero, também, dependendo das pessoas que eu conheço, muita mina preta que vem aí de favela fazendo trampo muito foda, desculpa a palavra, fazendo um trampo muito incrível tal, e aí você chega num ponto em que você vê que as pessoas estão tratando aquilo ali como se fosse um trabalho subcategorizado e lugar de marginalização, e quem fala isso são pessoas que vieram de berço de ouro, que tá tatuando aí há anos, sabe? Exatamente. E faz a gente refletir, né, do porquê que a tatuagem no rosto do Post Malone é o máximo e do Lil Wayne parece que ele é... Vou fazer de novo, tá? Desculpa que você vai editar, porque eu abaixei, estraguei a minha voz. Vamos lá de novo. Recebi orientações aqui, puxão de orelha. Agora, ouvindo você falar, a gente reflete muito sobre por que a tatuagem no rosto do Post Malone é o máximo e do Lil Wayne a gente já enxerga de uma forma a tatuagem de presidiário, né? Porque isso é o racismo claro, são pessoas, um branco, um preto, os dois fazendo rap, os dois fazendo sucesso, mas a gente sempre vai enxergar com uma forma mais preconceituosa o homem negro, né? Que faz exatamente a mesma coisa. Inclusive, palmas para o trabalho dos dois, eu acho massa pra caramba. Mas, enfim, não tem como a gente não levantar essa questão aqui agora, né? É isso. Diga aí, Fábio. Posso só complementar isso? Por favor. Isso é uma coisa que eu pego bastante em algumas pessoas, porque a gente vai sempre ver. A pessoa branca tatuada, ela pode ter até algum estigma, sabe? Associado sabe que a gente fala muito, mas fulano é usado de droga e não sei o que, a gente escuta muito isso. Mas uma pessoa preta, e hoje a gente vê muito, quando a polícia faz uma batida policial, ela não quer ver nada, ela quer ver o quê? As tatuagens da pessoa também, sabe? Então, assim, quem são as pessoas que levam batida policial? Então, assim, no contexto de uma pessoa preta tatuada e no contexto de uma pessoa branca tatuada, é totalmente contrastante. Pois é. Eu vou fazer uma crítica rapidinho sobre essa questão de tatuagem, porque tem uma série, um reality show, não sei se eu posso chamar assim, chama Ink Master. Acho que vocês conhecem o Fábio com certeza. Né? E eu gosto muito de assistir, sempre gostei, desde muito, porque eu gosto bastante de tatuagem, eu gosto de ficar vendo e falando, só que você sente essa falta mesmo. E eu fico pensando, um programa tão grande, com tanto sucesso, com inúmeras temporadas, e ainda assim a gente vê aquele momento de, vão vir as telas, né, tal, não sei o que, vem telas de diversos corpos, assim, corpos eu digo não cores, mas, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa mais velha, uma pele mais madura, uma pessoa com uma pele mais jovem, mas, assim, é muito difícil a gente ver pele negra chegando no Ink Master, que é um programa imenso, né, uma visibilidade absurda, a gente tem aí, é um programa realmente muito grande internacionalmente, no Brasil também foi muito importante, então tá aí, né? A gente vê que ainda, mesmo você tem uma questão a tatuagem, a gente discute aqui, mas é uma questão muito de mundo mesmo, né? Não é um problema Brasil, é um problema mundial mesmo, essa questão da gente discutir realmente e trazer à tona essa questão da tatuagem em pele preta e ter pessoas especializadas para fazer isso e mostrar, ter mais essa diversidade mesmo, inclusive em programas de tamanha grandeza, assim, como esse Ink Master. Sim. Com certeza. Acho que nesse mesmo campo existem as questões que a gente estava falando antes das convenções de tatuagens, né? Que é um ambiente, para mim, extremamente racista, por N motivos, né? Que criaram categorias de tatuagem pele preta, quando, na verdade, por que criar uma categoria de tatuagem pele preta, sabe? Se você está subnichando o corpo preto a ser uma categoria dentro de uma convenção inteira, sabe? Então eu não posso, pessoa preta, chegar numa convenção e participar de uma convenção sendo tela numa categoria normal, como outra categoria. Eu tenho que entrar na categoria de pele preta, porque eles acham que isso é ser antirracista, mas na verdade eles só estão cooperando com essa estrutura, sabe? Então, e obrigado a vocês por tentar dar esses espaços aqui, porque é muito difícil a gente ter esses espaços para colocar e para falar sobre como a importância da tatuagem pele preta e como a tatuagem ela tá ligada a todo um processo também histórico e devolver isso para corpos pretos, falar sobre a ancestralidade da tatuagem é muito importante. É isso. Só para a gente encerrar, até nesse resgate que o Fábio faz nas redes dele,
Mostra lá, né? Ele tem até um vídeo recente mostrando que a tatuagem surge justamente no continente africano, gente. Você encontra os principais registros, os primeiros registros em múmias. Então, realmente, há a necessidade de a gente fazer esse resgate, mostrar que tatuagem em corpos pretos, ao contrário do relato que eu ouvi, que o Fábio sempre ouviu, que Larissa já ouviu, não é sujeira tatuagem em corpo preto. Obrigada, viu, Fábio? Obrigado, digo eu, meninas. Foi um prazer, viu? Prazer todo nosso. Conversamos com o Fábio Lopes, de 27 anos, tatuador. Deixa o seu arroba aí, por favor, Fábio. Vou deixar assim, meu arroba é @Fábio Lopes, _TTT, 3 T's. Então é fácil de achar. Obrigada por ter conversado com a gente. Abre aqui ele na câmera, Cleison, para a gente despedir em grande estilo. Obrigada por ter conversado com a gente, por esse assunto tão esclarecedor. E volte sempre, né, Lari? É isso, nossa, é um prazer imenso falar com você, Fábio. E sucesso, mais sucesso ainda no seu trabalho, que você aí consiga crescer muito mais aí com toda essa sua história, toda essa sua... tudo isso que você traz pra gente, né? Que não é só a tatuagem, tem ensinamento por trás disso. Muito obrigada, viu, Fábio? É isso, ele não atua só em Pernambuco não, tá, gente? O dia que ele vier pra cá, eu vou tentar corrigir as minhas, então, tá? Vamos embora. Um beijo pra você, Fábio. Até breve. Tchau, tchau. Beijão pra você também, que acompanhou a gente até agora aqui no nosso podcast Pretoteca, tanto pelas plataformas de streaming, quanto também através do YouTube. Obrigada, Lari, pela companhia mais uma vez. Obrigada a você. Até a próxima. Beijão, gente.